tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do Mudando Vidas, o podcast do Senac do Rio Grande do Sul, que é gravado em Caxias do Sul, a Serra Gaúcha. E eu tenho um prazer muito grande de receber hoje uma dupla sensacional. Eles vão se apresentar e a gente já fala sobre o tema do episódio de hoje. Quem é que está aqui com a gente? Então, prazer. Meu nome é Gabriele Nunes. Eu sou cozinheira de profissão, pastaia por obsessão. E estou muito feliz de estar aqui hoje e participar do podcast. Olá, tudo bem? Então, me chamo Guilherme, bom dia a todo mundo. Tenho a Nápoles Ateliê de Massas, trabalho há 13 anos já no ramo do pastaio. Eu também, com uma colega aqui, sou cozinheiro de coração e a gente vai tocando a vida assim, fazendo com amor nossas massas no dia a dia. Olá pessoas, tudo bem? Eu sou o Matheus, professor e coordenador dos cursos de gastronomia do Senac, historiador nas horas vagas e com o perdão do trocadilho, hoje o assunto vai ser massa. Tá bom, Matheus. Eu sou Denise Sefrim, diretora do Senac de Caxias do Sul, do Senac de Vacaria, e tenho a honra, então, de estar aqui com o Matheus, recebendo essa dupla para a gente falar sobre massas frescas, algo que realmente dá água na boca. Exato. Então, vou te acompanhar aí na brincadeira. Tá? É um assunto massa, de verdade. E a gente quer iniciar, então, essa nossa hora de bate-papo, perguntando como que vocês se apaixonaram pelas massas frescas, como começou a trajetória de vocês. Cada um pode contar um pouquinho? Então, vamos lá, gente. Eu comecei no ramo além da gastronomia do pastaio, com a ideia, justamente com a questão de passando, né, de geração para geração. Comecei com a minha avó também, sou de origem alemã, onde aprendíamos a fazer um pouquinho do torté, um pouquinho diferente daqui, onde a gente começou a fazer aquele tortézinho um pouquinho mais doce. E automaticamente cresci nesse meio, né? Brincava até com Boas meus irmãos. Histórias com esse teu torté, inclusive. Até brincava muito com o meu irmão, né? Que a gente, o que você vai ser quando crescer? E nisso, querendo ou não, a gente brincava, você é fechador de Anine. E querendo ou não, hoje estamos aqui. E aí foi passando né? Fui crescendo nesse ramo, enfim. E automaticamente meu pai e minha mãe sempre falavam, o dia que eu parar de trabalhar, eu vou abrir um negócio de massa, eu como uma Fiorininho e a tua mãe vai fazer as massas e eu saio vender. E querendo ou não, foi entrando isso dentro da minha cabeça. E quando eu tive a oportunidade, que eu acabei me graduando dentro da parte de administração, o primeiro passo que eu fiz, eu falei, cara, é o momento de eu tentar automaticamente trazer esse desejo que, vamos dizer assim, foi colocado dentro de mim. E hoje eu tenho já mais de 13 anos aí trabalhando e estudando sobre massas frescas. Que beleza. E tu, Gabi? A minha experiência não é tão grande quanto a do Gui, né? Eu tenho 7 anos de gastronomia. 3 deles foram dedicados basicamente só à massa fresca. E o desejo de trabalhar com massa fresca também é de família? Também é de família. A minha avó também é alemã, mas apesar disso sempre fez muita comida italiana em casa, principalmente o torté, né? Então já tinha uma influência desde pequena também nisso. Depois, quando eu descobri, sempre gostei de gastronomia. Então, quando eu comecei a trabalhar com isso, o que mais me chamava a atenção sempre foi a massa fresca, né? Que legal. Então, Ô, Matheus... Eu achava que era peixe, mas tudo bem. Que a foto mais legal que a Gabi tem no curso é com um polvo. Sério? Depois tu tem que me mostrar, hein? Ô, Matheus, conta pra gente, então, tu que é o nosso historiador de plantão. Conta pra nós, então, a história das massas e... Eu acho que é importante pra gente dar esse contexto, porque, afinal, os dois têm uma origem alemã. E a gente está falando de massa fresca, que no nosso imaginário é algo que é italiano. Mas conta aí como... eu vou defender a origem germânica das famílias de vocês. Justamente vamos pensar no Sacro Império Romano Germânico, que era uma coisa só na época, né? Mas tudo bem. Massa em si a gente tem em todo lugar do mundo, né? Seja na Itália, seja hoje, né? Na Itália, na Alemanha e etc. Mas a gente vai atribuir o boom das massas a Nápoles, né? A região de Nápoles, onde no século XV já dizia o ditado, né? A necessidade é a mãe da criação. Então era um prato onde eu precisava água, farinha, né? E eu consegui ali uma gama gigantesca com outros ingredientes, outros insumos, fazer com que essa comida literalmente rendesse, né? Diferente do pão, que vai ser um alimento mágico, porque ele crescia, né? Quando não se sabia o que era fermentação. A massa, ela vai ter justamente esse boom, né, quando Nápoles passava muita fome. Então, literalmente, se misturava água, farinha, se talhava como dava, se juntava o que se tinha, e se fazia recheio, se fazia molhos, e aí
vamos dizer assim, com o descobrimento das Américas, aquela maravilhosa massa com molho de tomate, 2, 3 almôndegas, que é o que vem no imaginário de todo mundo, vai ganhar a cara do que a gente conhece hoje por massa italiana, né? E vai ganhar o mundo. E vai ganhar o mundo, consequentemente. Né? Já tinha ganhado o mundo, mas na verdade eu costumo dizer que Napoli, principalmente, me perdoem os italianos que estão assistindo, mas eles são muito bons em marketing, né? Que era uma coisa que já existia há muito tempo. A gente acha que é assim, vamos criar uma regra, o que não tá errado, e a partir de agora é assim. E é basicamente levaram, e inclusive leva o nome até da tua empresa, né? Exatamente. É que na realidade, tu pega pela região de Nápoles, era na cidade de Gragnanos, né? E a minha primeira ideia de abrir empresa justamente foi tentar trabalhar com isso, mas era meio difícil de falar, daí eu falei, não. Não ia pegar Gragnanos. Nápoles eu acho que fica muito mais fácil estar falando. Escuta, me contem então. Acho que é importante a gente falar. Eu queria que vocês contassem um pouquinho do negócio de cada um. Então, como que vocês estruturaram? Como é que é o modelo de negócios de vocês? Onde vocês vendem? Quantas pessoas atuam com vocês? Como é que é essa rotina? Porque, afinal, a gente aqui está falando sobre gastronomia, sobre o ecossistema de gastronomia, e quem vai assistir o programa, quem vai guardar esse episódio, são pessoas que ou gostam muito de massa fresca para consumo, ou que têm interesse em investir nesse negócio também. Ou e até a gente mesmo tem um restaurante e possíveis que pode, clientes de vocês. exato. E a gente sabe que o podcast ele não fica só localizado aqui, né? As pessoas não vão ouvir só aqui na Serra Gaúcha onde a gente está gravando. A gente está gravando aqui, mas é um conteúdo que ele vai ser utilizado por pessoas de vários lugares, né? Claro. Então, contem um pouquinho dessa experiência para vocês, até como um incentivo para que as pessoas ou consumam mais o produto ou invistam também nesse setor. Quer começar? Pode começar. Posso? Então, eu com o meu modelo de negócio, eu já tive algumas evoluções, né? Mas quando eu iniciei, era somente eu, né? E automaticamente eu produzia massa, segunda, terça e quarta, né? Fazia o processo de mistura, embalava, né? Extrusava, embalava, congelava e depois botava dentro do carro e saía vender. Isso há meados aí de 2013. E rua, vendo onde é que tinha mercado. Eu tentei iniciar num processo, né? Iniciar vendendo para mercados e pequenos empórios de gastronomia. E aí deu muito errado, né? Óbvio, porque querendo ou não tinha tanta prática ainda assim de fazer o processo do pastaio, de fazer o processo de extrusão, as massas saíam um pouquinho branca, até tu entender todo o processo, mas eu sempre quis trabalhar, não trabalhando com corantes e ultraprocessados, né? Tentando trazer da melhor maneira a relacionada a cores, coisas que até então não tinham. Hoje a gente é uma região muito tradicionalista, onde a gente trabalha muito com ricota de espinafre, 4 queijos, frango com espinafre. Tu não sai um pouquinho relacionada daquele mundo, né? Então, nossa região é uma coisa que acaba trabalhando, muitas vezes até empecando, né? Dando uma empacada na relação de ideias, mas a gente acaba tentando trazer o diferente. Então, comecei a trazer massas integrais. O cliente aqui é muito conservador, né? É muito. Demais. Daí, massas coloridas, eu tentei trazer essa parte de espinafre, trazer cores de tomate. Então, tive muita tentativa e erro. E errei bastante. Comecei com os mercados, daí depois eu fui entendendo um pouco mais, consegui um cliente que outro na relação, então, de restaurantes, onde a gente, então, vamos dizer assim, escutando um pouquinho mais as dores deles, a gente começou a fazer algo diferente. E aí chegou num ponto que para mim, não resolve tanto a relação de eu estar presente dentro dos mercados, que o mercado acaba ocasionando muita troca, é muita concorrência, e eu não me considero uma indústria, tanto que, passados os anos, eu fiz um remodelamento da marca, enfim, que hoje eu me considero um ateliê. Embora dentro da legislação eu sou uma indústria, eu me considero um ateliê porque eu produzo hoje de acordo com o que os clientes pedem. Hoje eu não me considero vendendo uma massa em si, eu me considero vendendo um serviço para restaurantes onde a gente desenvolve recheios através de alguma experiência que daqui a pouco o proprietário ou até a própria pessoa tenha ido num local viajar e quer trazer. E então, a gente acaba tu customiza muito de acordo com a ideia do cliente, isso aí. Com o interesse do cliente. Tu tem Isso. produtos de linha, mas basicamente o serviço de customização é o principal. E é isso que acaba, vamos dizer assim, nos colocando num diferencial. Porque se eu vou me comparar, mesmo sendo uma indústria, me comparar com a concorrência, o pessoal acaba fazendo sempre a mesma coisa. É o extrusado normal, fazendo aqueles recheios como eu citei anteriormente. Quando a gente fazer algo diferente, então o pessoal acaba nos olhando de uma maneira que
abre portas para nós estarmos trabalhando. Então, quando a nossa experiência como cozinheiro, onde a gente aprende a tentar misturar sabores, né? Principalmente, né? O Matheus foi meu professor, um dos. A Para que gente o pessoal aprende a tá falando que esse podcast é só nepotismo. Mas não tem como falar de você. Então, quando a gente começa a aprender, né, essa relação de misturas e tentar trazer essa causa diferente, depois tentar estudar também sobre isso, é muito importante, porque daí abre um pouco a cabeça das pessoas. Não, claro, não todas, mas então tu consegue ter a entrada muito mais fácil em determinados locais, né? Então, isso acaba trazendo um pouco de diferencial para a gente. Então, hoje a gente faz... Eu tento pesquisar muito relacionado a formatos e recheios, né, diferentes para levar para o pessoal. Muito legal. Tu, Gabi? A minha visão é mais de dentro do restaurante mesmo, né? Então, atualmente eu sou sous-chefe lá no Clô, onde eu construí uma carreira, na verdade, né? Entrei como cozinheira, agora peguei o cargo de liderança. E indo um pouco contra o que ele falou ali, lá no Clô a gente já trabalha com massas um pouco mais ousadas. Então, a gente testa dobras diferentes, recheios diferentes, trabalha com massas listradas também, que acho que foi um grande diferencial, assim, na minha caminhada como cozinheira também, né? Inclusive, uma reclamação pública. Para de postar foto preto e branco, que eu nunca vejo as cores da tua massa. Mas é que é um diferencial, né? Todo mundo vê o perfil preto e branco Fica curioso. e sabe que é o meu trabalho. Agora também eu estou iniciando com consultoria. Então, consultoria individual para quem quer abrir um negócio próprio e para restaurante também. Ter uma visão mais individual, assim. Passar um conhecimento mais personalizado também para restaurantes, com um conhecimento mais prático, né? Então, não tão teórico, indo mais para a prática, com análise, focando nessa parte de dobras e de recheios diferentes, assim, para se diferenciar do mercado também. Mas eu vejo que, apesar de serem, como tu falou, cada um teve uma visão, na verdade, a gente está trabalhando aqui com autenticidade. Então, no restaurante onde tu trabalha, tem esse apelo. Talvez nem em todos do Gui tenham, mas naqueles que tem, ele consegue, né? Então, a gente está falando de uma busca pela personalização, por aquilo que faz realmente a diferenciação de um espaço para o outro, né? Para que a gente consiga entender qual é a identidade. E falando de identidade, eu queria perguntar para vocês a questão dos insumos, né? Então, eu imagino que o insumo seja ali algo fundamental para a entrega do produto de vocês. Um insumo principal aí é a própria farinha, né? Mas a questão dos recheios. E aí eu quero falar um pouco do que é regional, né? Como que vocês trabalham? Então, quero falar de insumos no total, mas já vou dividir em duas perguntas, né? Primeiro, a questão da farinha, da água, daquilo que vocês realmente, como que vocês lidam com isso, com a seleção de fornecedores. Se quiser falar a marca, pode falar. Se não quiser, não tem problema também, né? Porque aqui não tem merchan para ninguém, Não, né? mas a gente Então, faz pra quase todo mundo, mas não faz mas pra não tem, ninguém. mas e também o quanto é importante buscar essa autenticidade através do que é nosso bem regional, né? Então, a gente já teve aqui programas falando do nosso queijo, da nossa carne, dos nossos hortifrutis. Como que vocês utilizam esses produtos? Quem quer começar aí? Você quer começar? Você vai mais autoral? Vamos lá. Tá. Lá no Clô, a gente está usando atualmente a farinha da Caputo. E aí, a gente pode dividir entre duas principais que a gente usa, né? Que seria a sêmola e a farinha 00, né? Então, se tratando disso, a gente parte para vários tipos de empasto. A gente pode fazer empastos de diferentes formas. Então, farinha 00 com ovos inteiros. Farinha 00 com gema. Farinha 00 com a mistura de gema e ovos. Ou sêmola de trigo e água. Então, lá no Clô, eu gosto bastante de variar esses empastos também, sabe? Eu acho que traz uma característica diferente para a massa também. Até porque, se a gente for olhar, por exemplo, os ovos, né? A clara, ela tem muito mais água. A gema, ela é muito mais... tem mais sabor, ela é mais gordurosa. Então, acaba que o sabor da massa fica diferente, a textura da massa fica diferente também. E eu gosto bastante de variar entre os estilos de empasto também.
Eu trabalhando um pouquinho na linha diferente, eu acabo não trabalhando tanto com farinhas específicas, né? Que nem um exemplo a Caputo, que é uma qualidade melhor do que a gente pode estar oferecendo hoje aqui, porque senão depois acaba tendo uma dificuldade de eu adentrar, né, no nosso cliente por uma relação de valores. E hoje eu trabalho com a orquídea massa fresca, que deve ser 1/4 do valor que tu deve estar pagando, né? Então tu tem uma diferença muito grande relacionada a valores a relação das farinhas. Tem os seus melhoradores, isso que nos ajuda nesse sentido, mas eu trabalho também não com corantes, tipo, para trazer cores, como, né, a gente vê muito aí dentro do mercado, o pessoal trabalhando com chantene, trabalhando com essas maneiras de tu estar ganhando um pouco mais relacionada a essa questão de coloração da massa em O si, que, de né? certa forma, não é errado, né? Tem público Não para é, tudo, não é, mas é não uma é. qualidade, que nem a Gabi disse, completamente Uhum. diferente, né? Exato. E aí, então, a gente acaba trabalhando, então, tentando manter mais ou menos um padrão para nós estarmos dentro do mercado, porque eu gostaria de trabalhar, vamos dizer assim, um exemplo com a Gabi, trabalho no dia a dia, mas se eu vou repassar isso depois para o pessoal, acaba sendo um pouco impossível. Até buscando um pouquinho antes ali, que ela comentou que ela faz muito massa listrada. Se eu vou fazer uma quantidade grande de massa listrada, eu tenho muito retrabalho. A massa eu faço uma vez, né? Então, depois, se eu vou Sim. querer fazer a parte do recheio, aquela massa que, vamos dizer assim, sobrou, que deu do corte ali em si, eu já não consigo mais usar, porque eu não consigo mais ter a fita. Então, acaba tendo muito desperdício que, consequentemente, quem vai pagar o cliente acaba se tornando, muitas vezes, até inviável. É uma massa mais linda, é uma massa mais... Como ela faz, então, eu acho, diariamente, você faz, né? Então, acaba se tornando muito mais viável, né? A diferença entre a linha de Isso, produção exato. e o mais artesanal, E o mais para restaurante, aquela né? quantidade menor, Não sei se tu porque é faz específico. diário, uma quantidade X. Sim, Deve eu já... fazer, né? Porque essa mulher posta foto de massa todo dia. Sim, a gente tem no cardápio a massa listrada, mas que nem tu falou, ela gera, sim, muito desperdício. Porque como ela é listrada, sempre tem sobra da massa, né? Então, tu não pode amassar e usar de novo. Então, aquela parte é perda, né? Pode ficar meia, tipo, aquela mareado, assim, com Uhum. uma Não, mas coloração é meio abstrato. marmorizado, mas é... Aí depois tu pode criar, a partir daquela massa também, uma forma de reutilizar, né? Então tem o maltalhate que tu pode usar, enfim, tu pode usar a massa, né? Só que não vai ficar listrada como a produção inteira, né? Sim, acaba sendo, para quem, vamos dizer assim, um exemplo para eles, é muito tranquilo de trabalhar dessa maneira, porque o dia a dia, daqui a pouco ela sobrou um pouquinho, tá? Não tem tanto retrabalho, mas ali para Não é nós nem no ateliê acaba... retrabalho, é que senão Não, tu acaba vai não usando em si, exato, né? né? Tu vai ter uma hora um excesso de sobra que daí... E a gente também Promoção. trabalha com pratos do dia, né? Sim. Lá no Clô, então a gente consegue Tu pode reutilizar. usar aquilo para o prato do dia. Exatamente. Isso é bom. Exatamente. Para mim já é um pouco mais... Como eu atendo hoje muitos restaurantes e também casas de eventos, né? Então a gente acaba produzindo de acordo com o que está vindo pedido. Então é uma coisa mais sucinta nesse sentido. Faço também com sêmola e ovos também. Hoje a Orquídea tem uma linha já de semolina também bem interessante, a farinha deles, para fazer esse processo. Eu acabo utilizando para quem trabalha na parte do vegano ali, enfim, que não quer ter nada relacionado a ovos. Então isso acaba abrindo um pouco o leque, né? Embora ainda a gente vê uma certa resistência do pessoal quando a gente fala de comer uma massa um pouco mais al dente, né? Comer a farinha A gente de vai sêmola, chegar, a gente vai acredito chegar que aí nesse momento, mas então a gente tem a gente acaba trabalhando nesse sentido. E relacionado a recheios, como você fez a pergunta anteriormente, Denise, acabo buscando muito trazer um pouco daqui, porque eu sei que eu vou conseguir adaptar com o que o pessoal vai vir a comer, mas a gente tenta buscar, vamos dizer assim, ideias diferentes. Eu gosto de pensar muito a Itália, se eu vou dividir ela em norte e sul, tem muitas cidades ali, né? Onde tem uma parte norte mais gordura, né? Uma coisa que precisa mais substância devido ao frio, e sul uma coisa mais leve, mais peixe devido, né, um clima muito mais ameno. Então eu acabo buscando muito relacionado às massas do norte, então tu vai separando cidade a cidade, vai pegando tentando pegar algumas ideias, né, de que eles vão trazendo insumos, e eu acabo pensando nessa maneira. Mas nada impede, daqui a pouco o Matheus foi viajar, daqui a pouco trouxe uma ideia, foi para, sei lá, São Paulo, foi para, né, Minas, enfim, e traz uma ideia diferente, que ele comeu alguma coisa relacionada lá, uma carne de porco, e aí a gente acaba desenvolvendo para o pessoal. Então, também dá essa abertura de nós estarmos fazendo essa parte, né, nesse sentido. E o recheio é uma infinidade, né? Se tu for criar, a gente pode fazer recheio com costela, recheio com pinhão, recheio do tortelli, por exemplo, que é a abóbora, né? Então, o recheio tu pode brincar de qualquer forma. E o que vocês mais têm utilizado? Daí falando do que é nosso regional aqui da Serra Gaúcha, né? Então, o que vocês... Tu falou no pinhão.
Sim. Atualmente no Clô a gente tem a Inholote de Zuca, que o recheio é o recheio do tortel, só que em uma dobra diferente. E a gente trabalha com recheio de ricota também. Ricota e espinafre. Ricota é uma... É que É um ricota, clássico, na né? realidade, é a base que a gente acaba utilizando até, né, Pra dar textura questão em de outros, recheio. né? Exato. Então, se eu vou trabalhar, um exemplo, somente com a costela desfiada, fica seca. Eu tenho que fazer algum tipo de creme. Eu trabalho muito, então, com a ideia de faço velotê. Pego aquele caldo do cozimento da costela, faço um velotê, espesso, e depois eu acabo misturando com a carne desfiada e com alguns outros temperos, tentando utilizar ao máximo do sabor da carne. Só um em si. parênteses em Jovem Dinâmico. Velouté, pra quem não sabe o que é, vamos ser bem sucinto, é um bechamel de caldo. Tá? Faz um processo de molho branco, só que com o caldo do cozimento. Fecha parênteses. É isso aí. Então a gente acaba buscando muito nesse sentido. Os queijos que a gente tem disponível aqui hoje também ricota, a gente não tem tanto no mercado. Que faça ser muito interessante para nós trabalharmos. Até eu busquei muito relacionado com o pessoal do time. Hoje eles têm uma ricota, para quem queira pesquisar ali, é uma ricota de 1 quilo. Eles fazem por encomenda. Eu bati bastante na tecla com eles que eles tinham que ter uma ricota não tão prensada, para ela ficar um Mais pouco úmida. mais úmida, que quando a gente batesse, ela ficasse mais cremosa. E então agora ali, né, com tanto essa relação de desenvolvimento, aí a gente conseguiu fazer com uma ricota de vem um quilinho pouco, assim, a gente acaba fazendo que ela fique muito bacana. Quando a gente vem a misturar, ela fica muito mais cremosa. Eu vou entrando com os ingredientes em si e acaba se tornando de uma maneira muito mais fácil de trabalhar com manga, que é uma coisa que a gente acaba fazendo a parte de recheios. Embora eu tenha a minha mãe lá, que é, vamos dizer assim, a minha mãe, minha tia e mais uma funcionária, né? São uma estrutura de 4 pessoas a empresa, né? Minha mãe é colher ainda, ela não consegue trabalhar com manga, colherinha. Relaxa. É o hábito, colherinha. né? É o Tá hábito, acostumado. Vamos combinar um dia eu vou lá, daí eu digo pra ela usar manga, tu vai ver que ela vai usar. Ela só não discuta porque tu é filho, eu entendo. Minha mãe era assim. É só colherinha, não tem como mudar. E faz mais rápido do que na manga, né? Ela vai pegando a Uhum. colherinha e Aham. vai É a botando prática, tiros né? a tiro, então se Isso torna aí, muito eu mais... tenho a mesma sina com uma batedeira. Comprei uma batedeira top pra minha mãe fazer glacê, né, cara? Nunca usou. Era aquela pequenininha dos 2 garfinhos. Ela dizia, essa aqui é mais rápida. Não tem como mudar. Tá acostumada, né? Gente, e contem, vamos chegar lá no ponto da massa, então. Tranquilo. O segredinho. E aí, o pessoal que tá assistindo o episódio e não vai fazer a massa fresca, vai comprar. Né? Primeiro vamos falar para esse que vai chegar lá no mercado e vai comprar. Depois a gente vai falar das dicas para fazer, né? Boa dica, Itapema. E aí, qual é o ponto? Quanto tempo? Como é que funciona? O que é o certo consumir? Então, a gente tem que analisar também qual tipo de massa tu vai usar para começar, né? Se é uma massa seca, se é uma massa congelada ou se é uma massa fresca. A massa fresca, ela cozinha muito mais rápido, demora 2 minutos, 3 no máximo. Para quem está nos ouvindo, o que é? Qual é a característica da massa fresca, então? A massa fresca é a massa que foi feita na hora, né? A gente fez o empasto, a gente abriu a massa, a gente fez o corte e aí a gente vai cozinhar. Aí ela é muito, muito mais rápida. O cozimento é bem rápido mesmo, dá 2 minutinhos na água fervendo, muita água, salgada igual água de mar. E aí depois 2 minutinhos na água, finaliza no molho. Uma massa congelada, ela já vai demorar mais tempo. Então, cada massa, na verdade, tem a sua especificidade, né? Então, a gente tem que... Também é importante olhar no pacote, né? A massa demora de 7 a 9 minutos. Se quer mais al dente, deixa 7. Se quer mais passada, deixa 9. A massa al dente é sempre melhor de comer, né? Que aí tu vai ter uma textura melhor. Normalmente, não sei, até o Matheus pode me corrigir, né? Trabalhando mais na área dele. A nossa cultura hoje aqui, a gente vem passando de geração para geração, né? Que automaticamente os italianos foram passando para nós que a massa tinha que ser muito mais passada, né? Ser aquela massa mais mole, assim. Quer dizer, na teoria tem muito mais a ver com a relação germânica da nossa população do que a italiana, mas seguimos o baile. Porque a gente passa até na relação do próprio risoto, se a gente fosse fazer também um adendo aqui, o pessoal, a gente tenta servir ela um pouquinho mais durinha, a gente cai naquela sensação de falar assim, a massa tá crua. E a massa tá crua, tá crua, tá crua. E aí a gente tenta passar ao máximo isso, o pessoal não tá crua, ela tá ao dente. Vocês olhar lá no fiozinho, olhem lá no fiozinho, tem que ter levemente um cordãozinho branco, isso aí vem, né, restaurado para ela ter um pouco mais de estrutura, pessoal. Então,
até tu tentar mudar a cabeça do pessoal, mas como foi Demora um passando pouquinho. de geração para geração, muitas vezes o pessoal tende a, né, vamos dizer assim, a entender que a massa tem que ser muito mais passada, acaba perdendo textura. Ela perde, Uhum. acaba perdendo forma, dependendo do tipo de massa que tu vai estar trabalhando, seja ela mais longa, seja ela recheada em si, ela vai cozinhando demais, ela acaba perdendo um pouco mais de textura. As minhas ali que eu acabo produzindo, por ela ser massa congelada, ela vai baixar a temperatura quando a gente vai colocar na água mesmo, né? Então vai até ela ferver novamente, 2, 3 minutinhos. Depois eu sempre falo, pessoal, cozinha 3, 4 minutos, ela vai subir a temperatura de novo da água, a gente finaliza depois mais um minuto depois na saltese ou na panela, enfim, dependendo como é que é a quantidade que vai estar fazendo para estar absorvendo um pouco mais o molho, usando sempre, né? Deixando a conchinha da água da massa ali, que é o que faz da estrutura, né? Para Exato. o molho. É importante falar também para não descongelar a massa congelada antes de cozinhar, né? Tem muito disso. Né? Hoje a Às gente... vezes Vai- ela ela tem que ir gruda, direto. né? Que a gente pega muito hoje. Eu não trabalho com massa pré-cozida, Sim. né? Então, as minhas massas... Até porque ela acaba... Aspecto visual, ela acaba perdendo muito depois que ela cozinha, né? Ela dá uma inchada, ela não fica com a mesma visual quando ela tivesse feito na hora, né? E normalmente tem alguns pecados que o pessoal, quando a gente acaba vendendo, vou começar o serviço, tira tudo para fora as massas, aí fica tipo 10h30, 11 horas, até 2, 3 horas da tarde, daí o pessoal fala, ela grudou. Mas por Por que que ela grudou? será? Porque É. automaticamente, então, ela fez o processo de congelamento, absorveu a umidade, tanto da própria, né, da massa em si, mais o ambiente, e ela acaba, né, congelando. E quando a gente coloca depois na água quente, é difícil tu conseguir fazer com que ela se desgrude. Ela vai se desgrudar, mas muitas vezes ela vai estourar, que daí é o problema que acaba acarretando de não ter um aproveitamento 100% da massa em si, né? A umidade, ela é inimiga da massa, assim. A gente tem que cuidar muito isso, assim. Tanto que, para fazer massa congelada, o ultracongelamento é sempre o melhor, porque ele cria menos cristal de gelo e a massa fica mais... O formato fica perfeito aí, daí, sabe? Mas é um erro bem comum que eu vejo muita gente fazendo e daí faz a massa, daí depois pensa, mas Por essa massa congelar, não é fazer tão mais boa. rápido. Essa massa não é tão boa, a qualidade não é tão boa, quando na verdade o erro foi do processo mesmo. E ela desanda muito rápido, na relação de quando ela vai absorvendo essa umidade, por mais que, vamos dizer assim, daqui a pouco eu não tenho o Ultra, que é um equipamento que está, vamos dizer assim, agora que as pessoas estão entendendo que se faz muito bem necessário para ter dentro do processo. Quando eu faço o congelamento normal, se fosse fazendo um freezer, um exemplo, ela vai ter muita umidade ali. Não, ela vai absorver toda essa umidade e vai congelar. No momento que eu vou colocar na água quente, a tendência da umidade que a massa absorveu, mas ela tende a ficar muito mais mole relacionada Ou ao que... desmanchar até, né? É, Dependendo do Isso. processo. Então é Então, a muito interessante. conservação é fundamental aí, aprender e saber como fazer. Me contem mais sobre os processos de vocês aí, como que vocês fazem a divulgação dos produtos, né? Eu acho que isso é bem importante. A gente tá... Por exemplo, esse nosso formato aqui de divulgar o que vocês fazem e de falar sobre o produto de vocês é um produto, é uma forma inovadora, né? Então, a gente já falou das tuas fotos e da forma como tu faz a tua divulgação ali no Instagram, que faz preto e branco, porque são massas coloridas para as pessoas terem É só pro Matheus clicar e tem que vontade, passar né? pro lado. Vontade de ir lá olhar. Como que vocês utilizam, então, e fazem essa gestão do marketing de vocês? Hoje eu tinha até um pessoal que estava me ajudando, mas eu estou mudando agora esse processo aí, com uma mudança dentro da empresa, está fazendo marketing para nós lá, mas a tendência eu gosto de mostrar muito o dia a dia, mostrar muito a relação A produção. como ela é produzida. Não adianta eu simplesmente colocar a Produto foto da massa finalizado. pronta, na embalagem, bonitinho, que normalmente eu acho que o legal quando eu vendo a relação de nós sermos um ateliê, eu acho que a melhor maneira de eu estar mostrando que eu sou um ateliê é como a gente faz, né? Então é feito a carretilha 1 a 1, fechado, Que é o próprio a maneira de storytelling, né? dobra. Para dizer que é um ateliê, o que é que faz. Isso, né? Então, Que não acho é uma indústria grande, a nossa enorme. produção é baixa, se eu vou, vamos dizer assim, comparar com uma indústria, uma máquina faz o quê? 50, Mas 60 quilos uma hora. Eu não Esse é o consigo fazer diferencial, né? 3, 4, dependendo do tipo do recheio e o formato da massa que eu vou estar fazendo, né? Então acaba estourando bem, não tem uma produção muito grande durante o dia. Então eu gosto de mostrar muito isso para as pessoas entenderem que sim, é um produto artesanal, vai, querendo ou não, vai ter um valor agregado diferente, principalmente quando tu vai fazer algum evento, algo assim, tem uma certa
como é que eu posso usar a palavra assim? É um diferencial que tu vai estar oferecendo para o teu comensal, né? Então, não é... Tu sai da relação do servir sempre o mais do mesmo, Porque se nós pararmos para pensar aqui em Caxias, nós temos inúmeras indústrias de massa. Indústrias que têm uma capacidade produtiva muito grande, que atendem mercados né? E essa relação de atacadões. Então, é uma quantidade muito grande que com isso não temos como nós nos batermos de frente, né? Então, a gente tenta mostrar mais esse diferencial para ver se a gente consegue adentrar nos locais para mostrar para o pessoal. Até porque essa é a barreira do artesanal pro industrial, né? Quando a produção começa a ficar muito grande, tu perde o tato do artesanal, né? É o que a gente tinha falado, perde a autenticidade, né? Perde um pouco da sua identidade. Exato, que era o que a gente comentou há alguns podcasts atrás. A grande diferença do artesanal para o industrial é justamente isso. O artesanal não é que o industrial não tenha. Ele até tem, por isso que ele é assim. Mas é essa identidade, que literalmente é a massa do Guilherme, né? Que nem fora das câmeras... A Nunes me perguntou, como é que é o sobrenome do Guilherme? Eu disse, não faço ideia, no meu celular tá Guilherme Massas. Todo mundo conhece assim. Então, é a massa do Guilherme, é a massa da Gabi, sabe? É a massa da indústria. Então, ela tem aquele sabor padrão, que tem que tentar agradar gringos e troianos, né? Ele é mais neutro, não tem tanta identidade, porque é pra massa, né? Massa no público. É pra galera, né? Para muitas pessoas. Então, tu acaba botando a régua para baixo no sentido de características para ter um produto homogêneo, que vai agradar A e B. Já o artesanal que tem também tem um foco muito maior no recheio ou no molho que tu vai dar. Na verdade... E quando tu vai trabalhar no artesanal, todo o composto, né? A própria massa. Eu costumo dizer que o industrial é o lugar comum. Tu tá comprando comodidade de eu ter a massa sempre à disposição. Ela vai cozinhar sempre naqueles 7, 8 minutinhos. Ela, né, padrão. Exato. E aí, no artesanal, a gente tem a experiência. Né? Que aí, literalmente, eu tô experimentando a massa do Guilherme, a massa da Gabi, que é aquilo que é a marca de quem tá fazendo, né? E varia muito de pastaio para pastaio. Eu acho que até a forma de fechar a massa, o quanto tempo tu sova a massa, quanto tempo tu deixa ela descansando, a tua mão, se é uma mão menor, a dobra vai ficar de um jeito, se é uma mão maior, vai ficar de um jeito. Então, é uma identidade, assim, muito única que é só o artesanal que pode proporcionar. Assim, a máquina não tem o mesmo resultado, né? Não vai ter nunca. Tem o resultado dela, que tem é, o resultado dela, a comodidade. Vai ter uma né? produtividade, na realidade. Exato. Que é o que tu vai ter, tu vai ganhar no volume, né? Na realidade. Exatamente. Vai ter um volume muito grande. Se nós pensarmos até, se a gente volta ao que, uns 5, 6 anos atrás, a gente falava muito de tu ter ainda alguém que produzia anholine. Hoje tu consegue ver algumas noninhas fazendo ainda como uma relação porque tu nunca foi ver a Dona Diva. Não, exato. Tu consegue ver umas pessoas de maior idade assim fazendo, porque hoje tu não tem mais como tu competir. Não tem como tu fazer um anholine artesanal. Eu quando produzia, eu vinha o pessoal lá daí, na igreja do nosso bairro, vinha as noninhas lá fazer, há uns 7 anos atrás. Chegou no também e ali tu pegava elas já com a idade um pouco mais avançada, mas era o que? Elas vinham, nós produzíamos. Segunda era, durante a tarde era 20, na sexta já era 15, olha lá, quilos. Né? Então, o que tu vai fazer com isso? Tu vendia muito rápido. Sim. Não tem como vamos dizer assim, tu garantir uma produtividade para mim atender um certo local. E falando especificamente do anholine, o pessoal procura o dobrado da mão, cara. E o meu dava 665 para fechar 1 quilo, para tu ter uma ideia. Então, eu pesava 1,5 gramas, quase 2 gramas cada um. Nossa. Então, tu pega assim para tu fazer 1 quilo, tu fechar 665 vezes um pedacinho de massa. Hoje, então, por isso que as máquinas vieram para nos ajudar, claro, isso aí faz com que, então, a gente tenha uma maior produtividade. Tem uma maior produtividade sempre, né? Mas a relação do artesanal é uma coisa já mais que vai se diminuindo, né? Essa relacionada à produção, se a gente for falar muito da relação de cultura nossa, né? Para quem está em casa, não trabalha com gastronomia, gosta de comer bem e quer se experienciar e tentar fazer uma massa fresca em casa. Uma dica aí de uma receita para o pessoal. Eu ia só, antes de nós continuarmos, acho que cabe, né? Lembrando que o podcast vai ser assistido em outros lugares do nosso estado, né? Do nosso estado, do país também, do país, né? A anholine,
Vamos entrar nesse mérito também, né? Só para nós definir, já que nós estamos falando de massa. Tá? Eu sempre digo que a Terceira Guerra Mundial vai ser entre Caxias e Bento. Porque aqui é Inholine e lá é Capelete. Tá? Uhum. Então, caxienses que estão nos assistindo, peço perdão, tá? Mas o nome da dobra é Capelete. Uhum. Né? Mas tem toda aquela mitologia do Ainho. Tem duas versões. Uma que diz que Ainho é uma gíria para pequeno, no dialeto vêneto. E uma que o nome do Inholine é de Agnus, né? Que é, como o Guilherme falou, é um produto que se fazia nas comunidades, nas igrejas, né? Da Agnus Dei, né? O Cordeiro de Deus. E era um recheio feito de cordeiro. Só que o recheio se perdeu, se manteve a dobra e ganhou o apelido de Inholine. Daí tem toda aquela mitologia que tem cabecete numa colher, senão não é Inholine. Ele tem formato de gorro, blá, 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 blá. Só contextualizando o que é Inholine. Muito bem. É o nosso historiador, né? Eu adoro quando ele faz Eu sou o cara da nota de rodapé. Não, é isso aí, maravilhoso. Mas voltando, então, para aquela pessoa que está assistindo a gente em qualquer lugar do país, em qualquer lugar, e que queira se experienciar e queira tentar fazer uma massa fresca. Querem dar uma dica aí de uma receita simples e que o pessoal possa começar uma receita de partida, assim. Vamos dizer assim, um exemplo, a gente tem que começar com o início. O que eu quero fazer primeiro, né? Quero fazer uma massa longa ou uma massa recheada? Eu já que o pessoal, ele... Não, vamos partir pro início, né? Não, vamos dizer assim, então, uma massa lisa. Então, vamos partir do pressuposto que, normalmente, você vai pegar todas as enciclopédias, vão dizer que é para cada 100 gramas de farinha, um ovo. Simples, né? Então, só que o ovo muda, a gente tem que cuidar muito que o ovo muda muito de tamanho. Pesem os ovos. A gente tem categoria muito grande. Pesem os ovos. Tem uma categoria muito, né? Entre o primeiro ovo da galinha, a galinha vai ganhando, vamos dizer assim, a poedeira vai ganhando produtividade, automaticamente ela começa um ovinho de 45 gramas, vai chegar até 75, 80, dependendo, eu pego alguns ainda. Então, a ideia é que nem a Gabi falou, então é nós pesarmos o ovo. Eu trabalho com 50 a 55 de hidratação. Então, para cada 100 gramas, eu colocaria 55 gramas, né, de ovo batido, de líquido em si. E aí, faria o processo do impasse, começaria com o garfinho, ia misturando, e depois com a mão, não sovando demais, não rasgando, para não desenvolver muito glúten, deixaria descansar e depois, maquininha, abriria ela, né, fazendo a dobra, até ela ficar lisa, fazendo dobra, mas não espichando ela relacionada ao diminuir a espessura, para depois sim ela tá lisa, tá homogênea, daí a gente acaba fazendo o processo de deixar ela abrindo e cortando fininha, do jeito que prefere. É. E aí, para uma massa assim, de 2 a 3 minutos no máximo, na água quente, com muita água e muito sal. É isso aí. E o molho fervendo, claro. E o sal sempre depois que a água ferve. E tem outra alternativa também, que é o impasto que eu gosto muito, é o meu preferido, que é o impasto de sêmola e água, que é da Sardenha, né? Que é uma região mais pobre da Itália, né? Me corrija se eu estiver errada. Mas ele é um impasto de sêmola e água. Então, tu usa 50% de hidratação, faz o vulcãozinho, né? Com a sêmola, entra com 50% de água, mistura mesmo processo com o garfinho. E aí, é uma massa muito boa para fazer em casa, porque tu não precisa de equipamento nenhum para abrir ela. Tu pode abrir cobrinhas, como se fosse... É o mesmo processo do nhoque, basicamente. E aí depois tu pode dar a forma que tu quiser para ele, enrolando num garfo, para fazer as ranhuras, assim. E fica uma massa muito boa e uma textura bem diferente também. Muito bem. Segredo de vocês para massa perfeita? Só não vale dizer amor. Eu acho que é ter, vamos dizer assim, cuidado a esses detalhes, que querendo ou não, o nosso clima muda também, né? Essa relação, tem que cuidar muito, a Gabi até tinha falado anteriormente sobre a relação de umidade, isso muda hoje, estando mais frio, tem mais umidade no ar, então a umidade que eu vou precisar estar colocando na farinha, então é um pouquinho menor, relacionado a relação de eu abrir a massa, eu tenho que ter esse cuidado para ela ficar lisinha, ela não ficar cheia de ranhuras, né? Então, ter essa paciência não é simplesmente, não é uma coisa rápida de se fazer. Eu digo assim, num sentido entre, vou fazendo essas pequenas dobras, eu vou passando no cilindrinho, ou se eu vou abrir com o rolo, é um pouquinho... O rolo a gente não vai conseguir deixar ela tão fininha assim, né? Mas automaticamente, se a gente for fazendo o processo de dobra numa maquininha, hoje a gente tem, né, acesso à internet muito mais fácil, temos inúmeras marcas aí de máquinas, embora
a melhor ainda seja a marcato que a gente tem, né, para colocar na beirada de mesa. Ela vai fazendo as dobras, vai abrindo ela devagarinho e depois você pode cortar com faca. Não precisa ter muito equipamento nesse sentido para tu estar fazendo. É somente ter a relação de uma vontade, né, de querer fazer uma massa bem feita, uma massa caseira. Eu acho que lá na frente o resultado vem, com certeza. Eu acho que massa, o processo da massa é muito simples, assim. Mas é no simples que tu mostra todos os erros, né? Tudo que é simples tem 100% de chance de dar errado. Exatamente. Então, assim, todos os detalhes importam para fazer a massa. Absolutamente todos. Então, tu tem que dar atenção para a farinha que tu vai escolher, para os ovos que tu vai escolher. Na hora de misturar os ovos também, então é importante incorporar ar para tua massa ficar mais aerada depois. É importante sovar da forma certa. É importante respeitar o tempo de descanso. Então, o segredo para fazer uma massa fresca perfeita é justamente esse. Não pular etapa e dar atenção para todos os detalhes. Viu só? Te bobeia, né? Mas é bem isso que a Gabi falou, né? E é uma coisa que eu sempre digo, simples tem 100% de chance de dar errado, porque a gente acha que é simples, né? Mas não é bem assim que funciona. E o do pesar os ovos, quantas vezes eu vi em pasto ficar mole justamente por isso. Você vai naquela regrinha do 100 para 1. 100 para 1, exato. Não tem. Né? E aí aquela história, né? Se é um ovo de 40 gramas é uma coisa, se é um ovo de 60, 70 é outra coisa completamente diferente. E aí a pessoa não entende, né? Às deu vezes a minha errado por massa quê? fica seca, às vezes ela fica hidratada demais, né? Aham. É problema da farinha daí. É a farinha. É sempre culpa da farinha. Pensa. É. Gente, chegamos ao final do programa. Foi Rápido, muito muito rápido, rápido, né? passa rápido Porque a mesmo. gente falando do que gosta, né? E a gente, para quem está nos ouvindo, né? A gente hoje grava vários episódios, né, Matheus? Seguimos. E eu sei que vocês vão nos ouvir em qualquer horário, no horário de interesse de vocês, mas só, num parênteses, a gente tá aqui às 8 da manhã e a barriga já tá roncando só de pensar Fome. nas massas que eles fazem. Exato. Então, a gente já podia sair daqui pro almoço ou pra janta, tá tudo certo. Eu tinha até batizado tua empresa de massa, não foi pra frente aquela ideia? A Vente é um projeto, né, prof, que vai ficar para daqui a um tempo, mas é o meu grande sonho e minha grande Era mais ideia. legal. Nem vamos comentar. Vamos deixar Nem assim. vamos comentar. Eu gostaria que vocês deixassem recados, então, para quem está nos ouvindo, sobre aquilo que para vocês é mais importante de quem quer trabalhar com massas e com gastronomia. O que vocês diriam para quem quer iniciar Acho que agora? quando a gente entra dentro da gastronomia, a gente bate muito na tecla, assim, ó, primeiro de tudo, assim, eu acho que vem a relação, o Matheus vai dar risada, mas é a relação tem que gostar do que a gente faz, né? Quem trabalha hoje com gastronomia tem que ter amor ao que faz. A gente sabe que não é uma profissão, a gente mostra muitas vezes o glamour ali, né, na relação de redes sociais, mas a gente sabe que o quão pesado é trabalhar com a relacionada à gastronomia. A gente trabalha com o lazer, com, né, dos outros, com o prazer das outras pessoas. E quando a gente entra dentro dessa parte de massas também, eu acho que tu realmente tem que gostar. Porque é um processo, vamos dizer assim, se eu não tenho um maquinário, se eu não vou fazer um processo mais industrializado, como eu trabalho no processo artesanal, eu tenho que ter paciência. Eu sei que eu não vou produzir muito, eu sei que eu não vou conseguir atender muitas pessoas, e as pessoas acabam querendo, eu comecei em casa. Então, acho que isso eu comecei, né, a tentativa e erro de fazendo a própria parte de mistura, fazendo massa colorida e tal, muita coisa eu toquei fora, errei demais. A paciência e a resiliência que tu tem que ter, né, no dia a dia, eu acho que só numa das coisas que lá na frente você vai pensar assim, valeu a pena eu ter errado. Porque tanta massa que eu toquei fora para eu entender como é que seria a relacionada assim que eu quero entregar, os formatos que eu quero entregar, quantos ligações de clientes ligando, o teu nhoque desmanchou, por que ele desmanchou, tu entendeu o que estava acontecendo no meio do serviço. Acho que isso faz com que hoje a gente está aí há mais de 3 anos no mercado tentando passar, né, levando, acho, experiências gastronômicas para os nossos clientes. Eu acho que o Matheus além de ser o meu mentor ali, né, que me ensinou muito do que eu sei hoje, eu forneço massas para ele ali. Sou o enfim, cliente.
Atesto. Então, a gente errou muito disso. Eu pegar lá no início, quando ele começava, ele me entregava o recheio. Ó, faz ali a massa, só faz, produzo. Automaticamente ele ia no local, produzia o recheio, nos entregava, eu produzia a massa e devolvia para ele. Ou seja, hoje a confiança que já tem, ó, a entrega para nós, ó, só faz o pedido e entrega para nós, e é assim que a gente quer, e é assim que a gente vai entregar. Então, isso é relacionado ao tempo. Então, tem muita paciência e resiliência que quem gosta de trabalhar, nós somos de uma cultura, né, italiana, temos também a parte, falando mais nossa, da germânica em si, a gente não tem como nós tirarmos a massa, né, de nós, não tem como tirar do nosso dia a dia. Eu acho que a massa está dentro do nosso, né, ritual aqui. Então, acho que para quem está querendo começar, estude também. Eu acho que não é só simplesmente misturar farinha e ovos e sair abrindo. Tem muita coisinha que a gente for falar de congelamento, tem armazenamento, data de validade, insumos a utilizar. Tem muitas coisas que a gente sabe que não pode estar trabalhando com, né, que, enfim, mas é tentar estudar um pouquinho mais aí para tu entrar e entrar bem dentro desse mercado que sombra tem para todo mundo. A massa com certeza é tentativa e erro, né? Tentativa e erro o tempo todo. E um conselho que eu daria para quem tá começando a fazer massa é se atentar justamente aos fundamentos da massa, que é a parte mais importante. É olhar pro simples com mais cuidado. Às vezes a gente quer fazer muita coisa. Eu quero fazer massa listrada, quero fazer massa colorida, quero fazer uma dobra astronômica, mas eu não sei sovar a massa direito ainda. Então, é importante cuidar dos fundamentos e ter consistência. Massa é algo que tu tem que fazer todos os dias, até tu pegar a forma, pegar o jeito de fazer. E é um trabalho muito gratificante. Eu acho que é um dos alimentos mais democráticos que a gente tem, desde do patrão da empresa até a faxineira come massa. E eu sou muito feliz trabalhando com isso e acredito que, se tu não desiste, vale a pena. Muito legal. Deixem os contatos de vocês, então, para o pessoal poder encontrar tanto o negócio quanto vocês nas redes sociais ou como vocês preferirem. Tá, então, se querem nos procurar lá, Napoli Ateliê de Massas no Instagram, Chef Guilherme Pereira também no Instagram, a gente consegue estar acessando aí, falando, mandando mensagem tanto na DM nossa, que a gente vai estar entrando em contato com vocês para estar tentando levar o máximo de massas diferentes até o dia a dia, até a mesa de vocês. Então, podem me acompanhar pelo Instagram do Clô também, Clô Restaurante, a gente posta bastante o nosso trabalho lá. E pelo meu perfil pessoal, que o prof diz que é um xingamento, quase o meu arroba. É quase um xingamento, é o arroba NXSW. É, NXNXS_. Eu posto bastante coisas lá no meu perfil, é quase um portfólio. Isso aí, só tá preto e branco, não é problema. Aí tem que ir lá no Não, daí eu que sou velho, tenho que ficar passando pro lado, eu me perco nas fotos. Tu, Matheus. Então, gente, muito obrigado, pessoal, por estarem aqui, né, por esse bate-papo, né. Pra mim, enquanto professor, não puxando o saco e não dizendo que é nepotismo esse podcast, mas ver os nossos egressos, que hoje eu tenho orgulho de dizer que ambos já me deram aula também, né? A Nunes nas competições, quantas vezes eu liguei, Nunes, tu me ensina a fazer isso aqui para nós levar pra competição, né? Ou também o Guilherme me dando algumas dicas de como fazer melhor o produto que ele me entrega ou outros produtos, né? Então isso pra mim é muito gratificante e muito interessante poder compartilhar esse conhecimento com vocês também. Vocês me encontram no @troglio36 no Instagram, mas é mais fácil me achar no @Senac Caxias. Lá a gente tem todo o nosso portfólio de cursos, inclusive curso de massas frescas e recheadas. Fica a dica, entre em contato com o nosso comercial. E a grande novidade do ano, né, que é o técnico em gastronomia, que é justamente, né, o que a Gabi e o Guilherme falaram, que é a gente conseguir dominar o simples e daí do simples ir além, né? Saber dominar o seu negócio, literalmente. Eu sou Denise Sefrin, tu me encontra no @Senac Caxias do Sul, onde a gente publica todo o portfólio de cursos da escola e todas as novidades que a gente tem do setor de gastronomia, com muita coisa acontecendo, né? Além do que o Matheus já falou, todos os cursos na área dos bebíveis, vamos dizer assim, né? Sommelier de vinhos, sommelier de cervejas, o bartender. Então, bem completo ali um portfólio para que tu possa ingressar no mundo da gastronomia
E se quiser falar comigo, @denise_cefrim, a gente também pode falar um pouquinho mais sobre educação profissional. Foi um prazer te ter conosco nesta 1 hora aí de conversa sobre massas frescas. Muito obrigada, essa dupla maravilhosa. Né? E a gente se encontra no próximo episódio do podcast Mudando Vidas, o podcast do Senac do Rio Grande do Sul, que é gravado aqui no Senac de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Um grande abraço e até o próximo.